Graça e paz na sua vida, seja muito bem-vindo à Casa de Adoração, seja muito bem-vindo a mais um dia que nós faremos um estudo baseado no livro de Gálatas. Nós estamos fazendo essa série de estudos para que a gente possa realmente entender o que se passava na mente do apóstolo Paulo quando ele fez a discussão e a carta aos Gálatas, né? E nós estamos já aí há um bom tempinho fazendo esse tipo de estudo. Estamos seguindo aquela nossa playlist passada. Nós falamos no capítulo anterior, no vídeo anterior, sobre a introdução da loucura dos Gálatas, né? E nós vamos dar a ênfase nesse estudo, fazendo uso dos textos bíblicos e discutindo bem focadamente em cada texto bíblico, para que você possa entender, né, pastor? Exatamente. As loucuras dos Gálatas. Será que a loucura dos Gálatas hoje na igreja? Será? Instalado na igreja? Na igreja do século 21? Aqui ele diz assim, insensato Gálatas. Né? Eles falam, há outro evangelho. Que evangelho é este? Mas não estamos falando da Bíblia? Estão falando da Bíblia, mas estão distorcendo a Bíblia. Estão levando você a outro evangelho, não aquele que Paulo. Mas isso é algo muito interessante. Foi debatido lá nos primórdios da igreja, com o apóstolo Paulo, os discípulos, e continua. Ainda, parece que perpetuamente continua a mesma coisa. Quase 2000 anos depois do lançamento dessa carta, que segundo os estudiosos foi uma das primeiras, quiçá a primeira, né? Existe uma dúvida sobre a data dessa carta, então eles têm assim uma discussão sobre a carta aos Tessalonicenses ou a carta aos Gálatas. É possivelmente a mais antiga. Como é possível achar que tem o Evangelho, tem uma velha aliança e uma nova aliança? Uma aliança foi feita para os judeus, com um fim, um propósito aos judeus. Depois estabelece a igreja após a morte e ressurreição de Cristo. Ainda fomos levados àquilo que Paulo estava discutindo com os judeus, convertido ao cristianismo. Ao cristianismo, que é a igreja do caminho, né? Que foi a igreja do caminho. E mesmo assim ainda estamos misturando. A mistura, e isso confunde a cabeça do crente, né? Daqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, hoje, existe não só este canal, irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus, tem muitas pessoas boas aí, né, falando realmente a Bíblia genuína. Voltar lá, né, na hashtag que o Gil costuma usar, hashtag, né, Evangelho Perdido. Vivendo o Evangelho Perdido. É isso, irmãos. Simplesmente, é simplesmente isto. Esse canal foi criado para isso. E hoje nós estamos aqui falando das loucuras dos Gálatas. E essa loucura continua ainda, infelizmente continua. Mas, infelizmente, irmãos, não é por pessoas que estão servindo a Cristo. Porque talvez está sendo doutrinado, irmãos. Porque vai passando de geração em geração, vai passando de um para o outro, e não estudamos. Por isso nós temos que ler a Bíblia. Por isso que a Bíblia nos diz, nos informa que, conhecendo a palavra, e ela liberta de amarras. Que amarras? É do diabo? Não. Jesus já libertou da amarra do diabo. Graças a Deus. E Jesus já nos conquistou na cruz do Calvário. A amarra do diabo está presa. Todo está preso lá na cruz do Calvário. Eu estou em Cristo agora. Mas a mente ainda está cauterizada. Está cauterizada na religiosidade. Religioso. Nós temos que ser Cristo, irmãos. Nós temos que seguir dogmas, seguir meios. Claro que você está na sua igreja, respeita as ordens da sua igreja. Nós estamos aqui não vamos trazer aqui discórdia em igreja, atenção. Nós estamos falando de Bíblia. Aqui numa placa de igreja, não é dogma de igreja, né? Nós não estamos falando... É Bíblia aberta, você pode abrir a sua Bíblia e comparar os textos que a gente vai ler aqui. Exatamente, nós estamos falando aqui sobre visão de igreja, placa de igreja e dogma de igreja. Estamos falando aqui Bíblia. Então, por isso, eu convido você que não viu os outros vídeos, desça aqui embaixo, na playlist, né? Sim. Tá lá os nossos vídeos. E faça o quê? O Evangelho. Vamos
é espalhar o Evangelho, não é isso que Mateus nos ensina? Exato. Né? É espalhar e falar do Evangelho para que possamos, não só 1 ou 2 ou 3, 4, talvez, não sei quanto o YouTube está lançando este vídeo, mas preciso de você, um gosto, um comentário, partilhar, para que chegue mais e mais pessoas que possam ouvir o Evangelho verdadeiro. Sem máscara, aqui você não tem que enviar Pix, você não tem que enviar nada. E se você quiser a nossa apostila, você pode clicar aqui embaixo, o Gil envia gratuitamente para você, acompanhar os estudos. Aqui, quanto ainda Deus nos der vida, nos der força, condições, nós estamos aqui não por like, não por monetizar o canal, dinheiro, não. É por levar o Evangelho. Graças a Deus, somos uma das poucas igrejas que investimos o nosso dinheiro pessoal no serviço. Aí sim nós podemos dizer que nós fazemos a obra do Senhor. Bem, então, sem delongas, vamos deixar aqui o... Desculpa. Sem delongas, vamos aí dar início à loucura dos Gálatas, baseado em Gálatas, capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Amém? No vídeo anterior, você visualizou então com a gente a introdução, falamos a respeito da leitura do texto de Gálatas, capítulo 3, nos versículos de 1 até o versículo 9. O livro de Gálatas, ele é um livro muito simples, muito tranquilo de você ler, e você lê com coisa de 1 hora e meia, 2 horas, você lê o livro todo. E nessa linguagem que nós utilizamos, uma linguagem, a nova tradução da NVI, por exemplo, a nova Almeida Revista e Atualizada, a linguagem fácil de ler, ou então a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, de 2024, são linguagens tranquilas, mais fáceis para você ler. Se você gosta de uma linguagem mais clássica, mais estilo King James e Almeida, também tem várias opções de linguagem para você. Esse texto ele é muito bom, ele é muito rico, porque facilita, e a ideia que nós temos, né, de propagação do Evangelho é fazer com que uma pessoa que não tenha o hábito de ler a Bíblia regularmente, que não conhece certas palavras que a Bíblia tem, ou certos jargões crentes, ela consiga assimilar toda a mensagem do texto, né, que nós utilizamos aqui, para que seja de forma mais tranquila possível essa transição que nós fazemos do que é o conhecido e o que é ignorado. Então, o primeiro ponto, você que tem a sua apostila na sua mão, ele diz assim: a igreja dos Gálatas estava perdendo o senso de verdade, pois estava fascinada pelo ensino dos falsos mestres. Estavam deixando de viver o verdadeiro evangelho para aderir a um comportamento híbrido, misturando lei com graça. Veja bem, quando nós falamos a respeito disso, você talvez pode pensar assim: mas eu não faço mais isso, eu não vivo o Antigo Testamento, eu não tenho ligação com judeus nem nada, né? Mas o que nós focamos nesse estudo de Gálatas é que depois de 2000 anos, crer só em Cristo não parece suficiente. A sua vida está ruim? Por que a sua vida está ruim? Porque você não deu dinheiro. Você está com dificuldade? Por que está com dificuldade? Porque você não vem na campanha. Ou seja, Jesus não é suficiente. É necessário ter Jesus e mais um livro. Jesus mais um profeta ou profetisa. Tem que ter Jesus e mais um ensinamento assim, ou Jesus e uma campanha. Então parece, né, a pergunta que fica ao nosso coração é essa: parece que Jesus não é suficiente, certo? E quando você observa um texto desse, por exemplo, nós vamos começar agora relendo Gálatas capítulo 3 e os versos 1, 2 e 3. E ele vai dizer uma coisa muito interessante, que eu quero que você tome essa leitura para o seu coração de uma forma a investigar se você, de uma forma direta ou indireta, está adicionando tarefas ao próprio Cristo crucificado, de forma a você se sentir
livre, justificado. Ou seja, você precisa fazer certas coisas, eu tenho que fazer tantos minutos de oração, eu tenho que fazer um devocional diário, eu tenho que fazer um jejum. Veja bem, essas coisas não são prejudiciais. Se você faz com sabedoria e se você faz com a motivação correta. Irmãos, eu vou abrir aqui um parênteses. Quem é bom entendedor e quem já teve essa, nem todos têm o seu cônjuge, né, sua esposa, o seu esposo, namorou, pronto, vou abrir aqui um parênteses, vou fazer analogia. É como o amor, aquela paixão, nós queremos estar do lado da pessoa, queremos estar juntamente com a pessoa, queremos agradar a pessoa, nós queremos fazer, se a pessoa fala, busca uma coisa, você vai buscar com gosto, vamos passear para um lado, você vai porque você quer estar do lado da pessoa, não é por obrigação, né? É verdade. Estar com Cristo é a mesma coisa. Então, o seu devocional, a oração, né? Está falando aqui da oração. Quando no momento da sua oração é esse momento, né? Estou fazendo a analogia, né? Conjectural, analogia do seu namorado, da sua namorada. É estar do lado dela, abraçar, estar junto, conversar, dialogar. Você tem esse momento. E esse momento você tem com Deus, esse prazer, essa paixão, né? Claro que não vamos entrar sobre o Logos e o amor, o Eros, né? O Eros e o Ágape, né? Não vamos entrar nesse. Claro que há uma diferença de amor, né? O Ágape e o Eros, né? Pronto, não vamos entrar nisto. E o Filos. E o Filos, né? De amizade, né? Mas é o momento, você tem um prazer de estar com aquela. Então, esse momento de prazer falar com o Pai é o amor, é o seu devocional de ler, aprender o que o Pai quer de mim. É entender o que o Pai quer de mim, o que eu posso melhorar para servir a Cristo. É isso. Agora, por obrigação, tem que ler por obrigação, ou fazer por obrigação, porque quando nós fazemos essas campanhas, nós estamos no nosso inconsciente, tentar fazer uma barganha, negociar com Deus. Exatamente. É isso, irmãos. E, às vezes nós somos ensinados pela instituição chamada igreja a negociar com Deus. É a lei do retorno, né? Eu vou dar, mas vou receber. Eu vou dar, mas vou receber. É isso. É dar o seu melhor para Deus, que Deus tem o melhor para você. Exato. Se eu fizer a campanha dos 7 dias, eu estou me doando para Deus. E Deus, atenção, eu pedi algo para Deus. Eu pedi minha porta aberta, eu pedi meu emprego, eu pedi isto, eu pedi aquilo. Eu pedi muitas coisas a Deus. Então é isso. No nosso inconsciente nós estamos negociando com Deus. Sim. Fazendo barganha com Deus. E Deus não se engana, irmãos. Deus conhece o fundo do nosso coração. Deus conhece, diz que Deus conhece, antes de sair a frase, o pensamento, Deus já sabe. E você vai dar o que para o Criador do Universo? Pois, Ele é dono de tudo. Você vai oferecer o que para Ele? Então, de maneira muito inconsciente, e não somos contra o orar, o buscar, o jejum, que mortificar essa carne, né? Porque mortificar a carne, o jejum, está mortificando, né? Está deixando... tornando o lado espiritual mais sensível, vamos dizer assim? Mas o que está sendo debatido aqui, irmãos, é que os falsos profetas, como entrou em Gálatas, estão falando para você que você tem que dar alguma coisa. Você tem que dar o melhor, porque eles usam lá o João 3,16, deu o seu filho unigênito para você. Aí vai lá buscar um texto lá no Velho Testamento. Mas subiu lá no Monte Moriá. Quem que subiu no Monte Moriá? O Abraão. Abraão, para sacrificar quem? Isaac. E ele foi sacrificar o melhor que ele amava. Ele usa quase um psicológico com você, uma persuasão com o seu sentimento, com Deus, que você tem que dar o melhor, aí você tem que negociar com Deus. Se Abraão, o pai da fé, né, fez isso, você tem que fazer, irmãos. O que você vai oferecer para Deus? O que você vai oferecer? Aí envolve dinheiro, aí envolve o seu tempo, aí envolve o levar você a fazer uma campanha de 7 dias para você ficar fidelizado, para você não faltar. Você vai fidelizar, né? Vou usar esse termo, fidelizar você por 7 dias.
E não, você não está indo com amor. Então vamos fidelizar o amor. Você está com o seu cônjuge do seu lado. Você é obrigado a ficar 7 dias com o seu cônjuge ali. Você não gosta dele ou não gosta dela, você não vai se sentir bem, irmãos. E as coisas não vão correr bem. O diálogo não vai correr bem. Né? O diálogo não vai correr bem. Eu estou usando a analogia do casamento, porque o apóstolo Paulo usa aí também nas cartas de Coríntios, usa aí o casamento, né, a união. Nós estamos usando essa analogia também que possamos entender de forma didática, né? De forma para que possamos entender. Quem que vai ficar com a pessoa que estou ali por obrigação? Vai acabar os 7 dias. Quando acaba os 7 dias eu solto e vou minha vida. E fazemos isso com Deus, irmãos. Nós temos que ter amor, né? Exatamente. Foi até bom essa analogia, né? Exatamente. Para que possamos abrir nossa mente. Deixa eu acabar o raciocínio aqui. Agora veja bem. Segundo essa leitura que a gente vai fazer agora, você vai conseguir entender uma coisa. A lógica do Evangelho, que é: eu tenho que negar a mim mesmo, os meus desejos, a minha vontade, os meus planos, né? E eu tenho que seguir a Jesus. E como que é seguir a Jesus? É tomar a minha estaca de execução, a minha cruz, e seguir a Ele. O que é que isso significa? Que eu estou abrindo mão de uma vida para poder viver a vida dele. E fazendo isso, eu vou ser sentenciado a uma execução como ele foi. Logicamente que é uma forma figurada de se dizer, porque hoje nós, pelo menos, vivemos em países onde a perseguição às religiões não é tão evidente ou talvez é mais fraca, né? Nós, pelo menos aqui, né, onde nós estamos, e também no Brasil, a maioria dos locais é um estado laico, mas é permitido o culto religioso, né? Mas naquela época, escolher o Messias, escolher Jesus como sendo o Messias, era assinar o atestado de óbito. Era tomar a sua cruz e seguir Jesus, porque ele vai ser crucificado e eu também vou. E depois vem o apóstolo Paulo e ele fala: já não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. É por isso que nós não acreditamos mais no livre-arbítrio. Ah, mas eu não tenho livre-arbítrio. Não, você tinha até aceitar Jesus, agora você faz o que ele quer que você faça, né? Paulo, quando ele vai escrever aos Efésios, se eu não me engano é o capítulo 1, ele vai dizer: porque ele coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar, né? E já em Filipenses, ele vai dizer que ele leva a cabo a sua boa obra, ou seja, aquele que começou a boa obra em vocês, ele é poderoso e suficiente para terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então você começa a entender que o que nós chamamos de livre-arbítrio, na verdade, não é livre e também não é um arbítrio, porque você não escolhe. Ou seja, você quer sorvete de chocolate ou de morango? Se fosse livre, eu podia desejar o sabor que eu quisesse. E se fosse realmente um arbítrio meu, se eu pudesse arbitrar e escolher, eu também escolheria não engordar depois de comer aquele sorvete. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Vamos ao texto. Gálatas capítulo 1, 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Qual foi a vontade de Pedro? Era pescar. Mas Jesus falou: você vai ser pescadores de homens. Você vai pescar gente. Agora, se Deus colocou você onde você está, se é um médico, se é um futebolista, se é um artista, evangelizaria. E foi aí que Deus colocou você para fazer. Porque nós temos a mentalidade de falar assim: não, eu tenho que abandonar meu trabalho e fazer a obra de Deus como um missionário, um pastor. Não, irmãos. Nada disso. É levar o evangelho. Isso não tem maior ou menor para Deus. O evangelho se leva na sua totalidade. Seja um pedreiro na sua obra, você está evangelizando os seus colegas, né? Um fisioterapeuta, que seja várias profissões, irmão. Sim. Aí, se Deus colocou você aí, é aí que você atua. Você não tem que abandonar, pensar, não, vou ter que abandonar então para fazer a obra de Deus. Você faz a obra de Deus onde você está. Isso é um problema muito sério que a gente tem, porque, por exemplo, se você vai evangelizar alguém, você tem que evangelizar com qualidade e, se necessário, use as palavras.
Foi colocado na cabeça da igreja que você sair na rua com um pedacinho de papel e dizer Jesus te ama para as pessoas, isso é evangelismo. Isso não é evangelismo. Você está panfletando, você está entregando o folheto. Evangelizar é você trazer a boa nova de um rei que venceu. Então você está chamando aquela pessoa para reconhecer que o rei venceu e que o estilo de vida daquele rei vai chegar. É isso que significa o evangelista. Exato. É alguém que traz uma boa notícia de um rei que venceu. Agora observe bem uma coisa. Tem um rabino que ele estava contando uma história de um homem que chegou para ele muito feliz porque ele tinha conseguido abrir um negócio e as coisas estavam indo muito bem, ele estava trabalhando muito bem. E ele disse, mas infelizmente, rabino, eu não vou ter tempo de servir a Deus. E o rabino falou, não, mas o que você faz? Eu sou sapateiro, eu abri uma loja e eu faço e conserto sapatos. E o rabino disse, então sirva a Deus fazendo o melhor sapato que você vai fazer, usando o melhor material que você vai fazer e cobrando um preço justo pelo seu trabalho. A gente imagina que servir a Deus é o momento que a gente está aqui em cima e está com o microfone, está pregando, está fazendo vídeo, está falando. Não. Servir a Deus é lá fora, amigo. É aquela ajuda que você vai dar à pessoa, é aquele alimento, seja ele físico ou espiritual, a palavra de Deus. É você mostrar para a pessoa que o evangelho ele é um estilo de vida, é uma possibilidade de viver fora dos padrões dessa sociedade. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 12, ele fala, não se amoldem, não tomem a forma, não se formatem como este mundo. E o que significa mundo? Cosmos. Né? No nosso idioma, o mundo veio da palavra em latim, mundus, que significa arrumação. As coisas estão arrumadas, é o mundus. No grego é cosmos, que é a ordem, a arquitetura das coisas. Então você não pode se arquitetar, você não pode tomar a forma daquele mundo lá fora. Você tem que mostrar lá fora, e aí vai bem a palavra que Pedro escreve na primeira carta, que as mulheres que aceitaram o evangelho, elas tinham que evangelizar o marido sem palavras. Porque você falar é fácil. O príncipe dos pregadores, né, do século XVIII, Charles Spurgeon, ele dizia assim, se eu consigo convencer você do evangelho, qualquer um outro melhor que eu consegue convencer você do contrário. Porque o evangelho, ele é uma semente que é lançada e o coração da pessoa se torna um solo. E onde essa semente cair, vai germinar. O que Jesus disse? Um semeador saiu a semear. Ele não saiu a convencer, ele não saiu a obrigar, ele não saiu a julgar. Ele saiu a semear. E quem é que dá o crescimento? Apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, o outro colheu. A obra é de Cristo. Isso. Quem dá o crescimento é Deus. É disso que a gente está falando. Então, acompanhe comigo a leitura. E o apóstolo começa assim. Eu vou ler aqui na NTLH. Abra na sua tradução favorita, naquele texto que você está acostumado a usar, na Bíblia manuseada que você tem. Se você tiver mais de uma versão, como é o meu caso, eu estava aqui olhando, eu já estou com quase 13 versões. É muito bom que você pause o vídeo, leia todas as versões que você tem do mesmo texto e você vai conseguir uma comparação muito boa. Ó Gálatas sem juízo. A Bíblia do crente está escrito lá assim, ó insensatos Gálatas, né? Quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação que fiz a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam-me somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda? Ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Olha como é que ele fala. Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. O que esse texto fala pra gente?
você aceita o evangelho, você ouve a mensagem, você aceita o evangelho e você se desprende de todas as amarras do mundo, você se desprende de todo o peso que você tinha no mundo, de todas as cargas, né? Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e fartos, e eu aliviarei vocês. Só que você chega na instituição e agora você vai ter as amarras da instituição. Olha, aqui nós temos culto na segunda-feira de oração, a terça-feira estudo bíblico, a quinta-feira é o círculo de oração regido pelas irmãs, a sexta-feira é campanha, no sábado você descansa. No domingo nós temos um grande culto. Ué, mas espera lá. Eu saí de uma prisão e estou entrando em outra? É, irmão, é assim, porque olha, você quer vencer? Você quer vitória? Como diz o Marcos Nascimento, quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Não é assim? Você quer vencer? Você tem que fazer a sua campanha de oração, irmão. Você tem que vir nos cultos de campanha. Ali, ó, tá lá escrito, ó, campanha, fé e milagre. Aí você não vem, você falta. Não, mas aí você não quer vencer, irmão. Você não tá vindo na campanha. Ou se você vem em todos os... Antigamente era 7 dias de campanha. Agora, depois que descobriram o livro de Daniel, é os 21 dias. Eles estão fazendo os 21 dias de jejum de Daniel para poder meter na campanha. Tá entendendo isso? E aí o que acontece? Você até vem, você faz aquela força, sai correndo do trabalho, nem toma seu banho, vai, não, vou para a igreja porque eu vou fazer a obra do Senhor. Só que você não está dando aquele Isaac. Ou seja, é Jesus e mais alguma coisa. Isso é o problema. Porque aqui está escrito que a pregação do evangelho, que consiste em demonstrar a morte, a crucificação, a ressurreição de Jesus, ela é única, exclusivamente suficiente para todas as coisas. Seja quebra de maldição, seja uma bênção que Deus tem. O que Paulo fala lá em Efésios? Que todas as sortes de bênçãos espirituais estão com Cristo nos mundos celestiais. Não é isso que está escrito lá? E seja libertação. Meu amigo, se você é crente, se você está indo numa igreja que diz a você que você precisa vir no culto de sexta-feira para a libertação, eu não sei o que Jesus fez na sua vida. Eu não consigo entender. Aí depois vê o texto aqui: ó Gálatas sem juízo, quem enfeitiçou vocês? A minha pregação, Paulo fala, a minha pregação. Olha, esse é maravilhoso. A minha pregação a vocês que eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz, por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Olha, o que mais vocês precisam? Ainda tem pessoas ainda que falam assim: você aceitou Jesus, irmão, mas você tem que quebrar a maldição dos seus passados. É a maldição hereditária, né? Mas então Jesus não é suficiente? Então Jesus faz algo parcial na sua vida? Você chega diante da cruz. É simples, irmãos. Todos que reconhecem Jesus, conhece Jesus morto e ressurreto, já está o teu nome está no livro da vida. Está lá escrito, irmãos. Não precisa fazer mais nada. Não é mérito nosso, né? A salvação não é mérito nosso. Eu acho, sabe o que? Talvez a pessoa está com uma versão diferente da crucificação, aonde Jesus está escrito assim, né? Que Jesus fez a oração, rendeu o Espírito e ele deu um brado e ele diz assim: está quase pronto, e morreu. Pois não foi isso que ele disse, né? Não foi? Não, está quase pronto. Ele disse: está consumado. Está feito. Está completo. A palavra grega tetelestai significa completo, significa pago, significa livre. O que mais que você precisa? Mas sabe o que acontece? A instituição ainda está levando você na via dolorosa ainda. Pois é. Você está carregando a cruz ainda. Você está chorando, você está querendo ajudar Jesus, né? Você está tentando levar a cruz ainda até o Gólgota. Você não precisa mais, irmãos. Mas e a campanha das portas abertas? Você não precisa mais levar isso. O insensato Gálatas, eu mostrei para vocês Cristo crucificado, que vocês estão olhando para ainda, olhando para trás. Jesus já cumpriu. Ele não falou: entrega o meu espírito e... está quase pronto. Está quase pronto, não. Já está tudo feito. É. Está consumado.
Está feito na nossa vida, mas temos que quebrar a maldição. Irmãos, temos que fazer uma quebra de maldição do seu antepassado. Então Jesus... O sangue de Jesus não é suficiente. Não é suficiente. Temos que ter inteligência, irmãos. E sei que você é muito inteligente. Muito inteligente. Então, vamos abrir os nossos olhos. Vamos abrir aqui. Estamos falando Bíblia. Não é nossa interpretação. Abrimos o texto, como muitos fazem, né? Pegam um texto e muda do contexto para pregar a vontade dele e a visão dele para você cair. Aí é totalmente, né? Oh, meu Deus. Aqui é uma leitura. Não, eu só quero que, desse texto que a gente leu agora, que você selecione o versículo... Cadê? 2. E responda na sua cabeça. Só na sua cabeça. Toda vez que você chegar em algum lugar e a pessoa dizer que você tem que fazer isso, você tem que fazer, você leia na sua Bíblia aí, Gálatas 3:2. Respondam-me somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e crido nela? Porque aqui nesse contexto, há quase 2000 anos atrás, a comunidade da Galácia, as igrejas nos Gálatas, elas estavam sendo bombardeadas por pessoas vindas do judaísmo que aceitaram Jesus. Vindas, talvez, de um gnosticismo, como diz, nós fizemos a exposição da carta de Pedro, pessoas que estavam já libertos, crentes dentro da igreja, que de repente eles caíram nas garras nos primórdios do gnosticismo do primeiro século, aquela semente, né, que virou a se tornar no século II os gnósticos como nós conhecemos, e eles diziam certas coisas que não batiam com o texto, né? Talvez você estuda, você sabe que nessa época da compilação do que nós chamamos de Novo Testamento, tinha mais de 290 evangelhos escritos. Talvez você saiba disso. E 90% desses evangelhos foram removidos da fila porque eles tinham uma forte veia gnóstica. Então você fala assim, não, mas pera lá, eu não cumpro a lei, tá bom, eu entendi, não são 10 mandamentos, são 613 leis, preceitos que nós recebemos do povo judeu, mas eu acredito que isso é para os judeus, não é para nós, e eu vivo no Evangelho. Ok, o que eu tenho a ver com isso hoje, 2025? É o que nós falamos no início. Se a igreja diz para você que você tem que louvar porque no louvor há vitória, então em Cristo não há vitória? Se a igreja diz para você que você precisa entregar o dinheiro, ou senão o devorador vai na sua casa, uai, mas Jesus não libertou a sua casa? É isso que nós estamos falando aqui. Esse mérito, irmãos, se nós olharmos aqui a palavra, quando o judeu saía lá do sistema deles, apóstolo Paulo não ensina ele para entregar o dízimo ali. Ele não ensina isso. Exatamente isso. Vamos voltar ao mérito do casal. Quando eu ofereço eu ia falar um regalo, um presente? Eu ia falar espanhol aqui. Um presente, uma oferta. O que eu estou fazendo para a pessoa? Com amor. Eu não estou negociando com a pessoa por obrigação, porque alguém está mandando eu dar o presente. Certo. O apóstolo Paulo não ensinou os judeus que entrar no cristianismo a entregar aquilo que era entregue aos sacerdotes e aos levitas, porque eles estão sendo mantidos no templo por alimento. Não vou entrar no mérito do dízimo, né? Que a gente já falou muito do dízimo já, pelo amor de Deus. Senão, o que ele fala? Irmãos, Malaquias 3:10, 3:7, roubará o homem a Deus. Malaquias fala isso. E ele abrirá a janela do céu. E quem que abre a janela? Só por dentro. Deus ainda usa isso. Tem toda uma pregação elaborada. Então vai abrir a janela do céu e vai derramar a bênção sobre a sua vida. Irmãos, Jesus fez tudo isso. É por amor agora. Você vai ajudar a sua igreja? Amém. Você vai ofertar a sua igreja? Amém. Ajudar nas missões? É por amor. Ótimo. Né? Coríntios 9:6 lá diz que oferta por amor, aquilo que você propôs no seu coração.
É por amor, irmãos. Eu tô com o meu cônjuge, a minha namorada do meu lado, eu vou ofertar alguma coisa para você, quer comprar o melhor para ela, porque você ama aquela pessoa, você ama aquele homem, você ama aquela mulher, você quer ofertar o melhor para ela, você quer dar o melhor presente para ela. Isso é o amor. Quando o amor ele nos constrange, o amor a gente começa a dar o melhor e a gente ajuda a nossa igreja. Por quê? Para que possa há mantimento, a luz, a cadeira, o seu irmão que necessita, né? É isso, é por amor, a igreja é isso, não é que tem que jogar uma maldição, né? E o devorador, olha o migrador. Eu gosto daquela assim, o que você não gasta com a obra de Deus, você gasta na farmácia com remédio. Olha que Deus miserável que esse povo prega para você. Ele já está soltando uma maldição sobre você. Como é possível, sabe? Jesus falou, quando você ora ao Pai pedindo alguma coisa, vocês que são maus, se o seu filho pedir um peixe, você não dá cobra? Se o seu filho pedir pão, você não dá para ele uma pedra? Imagine o seu pai. 7, né? É Mateus 7. Imagine o seu pai. Aí vem um danado de um pastor desse, que só pensa em dinheiro. Eu vou viver do evangelho. Não, você vai viver do dinheiro dos outros, cara. Não é? E chega para você e fala que você não gasta, não investe na obra do Senhor, você gasta na farmácia com remédio. Vai amaldiçoar o capeta. É complicado. Pelo amor de Deus. Insensatos, Gálatas. Que Deus mesquinho é esse? Sabe? Eu vi uma senhora chamar aquela mulher de pastora, é insulto. A mulher teve a cara de pau de numa ao vivo, né? A live que a gente fala. Ela pegou o microfone e falou assim: eu quero que você dê tantos mil. E se você não tem, faça um empréstimo e invista na obra, que Deus vai te devolver para você pagar o empréstimo e ainda vai sobrar lucro. Pelo amor de Deus. Que Deus é esse que faz você se endividar para você meter dinheiro numa instituição que não é a tua casa? Pelo amor de Deus. Sabe? Isso não é outra coisa senão um evangelho diferente do que o texto está mandando aqui. Quero que você abra aí comigo, Gálatas capítulo 1, no versículo 6, e você vai ter uma palavra para você colocar para essas pessoas que querem extorquir a sua fé. Porque uma pessoa que, sabe, que pede dinheiro, que fala em dinheiro, mais do que fala de salvação, ela não quer que você seja salvo. Ela quer que você seja para ela uma ovelha, como os profetas antigos diziam. Comeu a carne e arrancou a lã e deixou a ovelha morrer. Se alimentou da ovelha. É isso que os profetas falavam, Jeremias e todos aqueles profetas antigos, os Isaías e os outros profetas que falavam a respeito da prevaricação espiritual de Israel. E você está aí alimentando um sistema falido. Olha o que o texto diz. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Eu estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Você prossegue na leitura e ele vai dizer para você o que não é outro evangelho, porque não existe outro evangelho, só existe um. E ele vai dizer, se mesmo um anjo descer do céu na sua frente e traga para vocês um outro evangelho que vai além do que esse que nós, ele está falando nós no tempo dele, os apóstolos, pregamos, que ele seja maldito. Anátema. Ele tem que ser maldito, a pessoa e o evangelho que é trazido. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, eu fiz uma pregação nítida. Praticamente vocês viram Jesus crucificado na sua frente. Então, como é que você pode dizer que uma pessoa que usa da religião, usa da fé para extorquir o seu dinheiro, ela está fazendo bem para você? Não é possível. São mentiras. Pessoas que enganam, que caluniam. Pessoas que pegam um texto que está falando de um povo há 5.300 anos atrás, saindo da escravidão do Egito, vivendo os ditos, as regras, as leis, todas as missões que são colocadas ali para eles, para a construção de um tabernáculo móvel, onde Deus se mostraria para eles de uma forma gloriosa, onde eles eram escolhidos dentre, em meio às nações.
Você já leu João capítulo 1? O Evangelho de João, você já leu? Está dizendo lá que era o Verbo. E o Verbo, ele era Deus. Porque ele estava com Deus desde o início, na arquê. A palavra grega que está lá é arquê. Arquê literalmente significa o início antes do início antes do início. Certo? E lá no versículo 14, ele vai dizer para você, porque ele tabernaculou. Não existe palavra no dicionário brasileiro ou português que encaixe essa palavra grega que significa formar tenda. Então, o que os israelitas fizeram no deserto de formar um tabernáculo móvel, Deus fez em Cristo. Ele tabernaculou em Cristo. E o texto prossegue. E ele ficou cheio da graça e da glória de Deus. E nós vimos a sua glória. A glória como de o filho primeiro do Pai, o primogênito. Então uma pessoa que ela é capaz de mostrar para você um texto bíblico há 5.000 anos atrás e condenar você, dizendo que você vai ao inferno porque você não deu 10% da sua renda, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é homicida. Mas a pessoa fica assim a pensar. Eu estou pensando com a cabeça dos crentes, irmãos. Estou falando aqui porque o crente fala isso. Mas atenção, ele está lá no altar, ele é profeta, ele é pastor, ele é ungido de Deus e não pode mexer no ungido de Deus, não pode tocar no ungido de Deus, porque Deus vai ficar magoado comigo. Irmãos, quem que ouviu a oração? Tem uma oração Tem duas orações, né? Não tem a oração do republicano e do sacerdote. E do fariseu. Do fariseu. Uhum. O fariseu e o republicano, ele começa a pedir perdão. Deus, me perdoa. Ah, tá. O publicano pede perdão. Exato, sim. O publicano pede perdão. Deus, eu pequei, eu errei. Chega com toda humildade de Deus. E o outro, que se sente o maior... É o fariseu. Mas o fariseu pertencia aonde? Pertencia aonde o fariseu? No Sinédrio, era pastor, era a autoridade máxima da lei. máxima. De quem ouviu a oração dele? O outro já saiu justificado, né? Já saiu justificado. Pensa, irmãos. E o outro? Deus nem olhou a oração dele. Mas não era o maioral do Sinédrio? Não é o pastor, o bambambam, o profeta, e que pega o microfone e fala com eloquência? Você está com medo? Irmãos, não tem que ter medo. Fala com Deus, fecha no seu quarto, tranca no seu quarto e Deus ouvirá a sua oração. É só isso. Não tenha medo, pastora. Não tenha medo de maldição, porque eu já vi falar, eu não presenciei isso, mas já vi falar que pastor maldiçoa. Se você sair daqui, você vai sair sob maldição. Debaixo da minha cobertura espiritual? Irmãos, pronto. Não vou entrar nesse mérito, nós estamos falando aqui dos Gálatas. Esse texto, ele não está incluso na apostila, mas a gente conversando aqui, eu lembrei dele. O que está escrito aí na primeira carta de Pedro, no capítulo 2... E no versículo 9, você já leu a carta de Pedro? Se você tem dificuldade para entender a carta de Pedro, eu convido você a entrar aqui na nossa lista e você vai no canal, tem lá uma lista de exegese. E foi feita uma exegese na carta de Pedro. Acompanha lá, cada vídeo é um capítulo. Então a primeira carta tem 5 vídeos. No capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, e eu estou lendo a Bíblia Crente, ao meio da Revista Atualizada. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Eu te pergunto, nesse texto aqui, de Pedro, um grande homem, apóstolo de Jesus, onde é que está aqui o sacerdote? Onde é que está aqui o chefe, o líder espiritual? Onde é que está aqui o pastor? Todos nós somos, não existe ungido de Deus, esquece isso.
Tá bom? Eles pegaram A unção de Davi. Oh, Jesus! Eles pegaram a formatação do Antigo Testamento e disseram para você que se um homem não jogar um óleo soia na cabeça dele, se não meter ali um azeite de salada na cabeça dele, ele não é pastor. Ah, porque eu fui ungido pastor. Não existe isso. Em nenhuma passagem do Novo Testamento. Lembrando que nós falamos do Novo Testamento, Atos 2 para frente. Porque os 4 evangelhos, Jesus está vivo. Certo? A nova aliança é instaurada com a morte do Cordeiro. Acho que você já entendeu isso. Em nenhuma passagem do Evangelho está dizendo que você tem que ungir alguém. Em todos os momentos que os apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas e subiam as pessoas com os seus dons e talentos, o que hoje virou cargo monetizado, essas pessoas, elas eram separadas para o serviço a Deus. Então, quer dizer, o cara faz uma cerimônia, pega lá o azeite ungido e joga na cabeça da pessoa, e aí ele ficou melhor que você? Ele é mais espiritual que você? Ele busca mais? Ah, não, ele está mais perto de Deus. É isso que você acredita? Abre aí comigo. João capítulo 8, versículo 44. Olha o que Jesus, você conhece, né? Jesus falou com os seus discípulos. Não confunda discípulo com apóstolo. Apóstolo eram 12. Discípulos era qualquer um que queria segui-lo. E muitos dos fariseus estavam aderindo e seguindo Jesus, certo? A fama dele cresceu, a popularidade dele estava crescendo e eles acharam que realmente iria haver o golpe de Estado e Jesus iria sentar no trono de Davi. Só que Jesus viu a cabeça deles. Não, pera lá. Vocês estão me seguindo porque vocês querem comer pão. Vocês querem comer peixe. Eu multipliquei os pães e vocês comeram e fartaram. E aí começa uma discussão. Ele fala sobre liberdade, ele fala sobre escravidão, ele fala sobre a maldição que estava sobre os falsos mestres. E aí ele vai dizer, vocês comeram, vocês os pais deles, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão que desceu do céu. Para ser livre, para ser eterno, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí começou a haver uma dissolução, começou a haver uma divisão, até chegar nesse texto. E aí aqui ele fala... Tem uma hora que ele fala assim, porque vocês têm que crer no Filho de Deus, o Filho do Homem, porque senão vocês não deixarão de ser livres, vocês são escravos. Aí eles se acharam no direito de dizer, não, nós não somos escravos, nós somos descendência de Abraão. Aí Jesus fala, não, pera lá, Abraão me viu, Abraão viu o meu dia e ficou feliz em me ver. Aí chega nesse texto aqui, vocês, Jesus falando, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Uma pessoa que pega do texto bíblico e ela inventa uma heresia tal que ela consegue fazer com que mentes cativas coloquem roupas no chão para esses tais ungidões passarem. Que esses tais, eles têm que deixar você ir visitar outra igreja, eles têm que permitir você ir no casamento do primo, eles têm que permitir você ir na praia. Ô amigo, aqui todo mundo é adulto, não tem criança aqui. Esses são os mentirosos. Durante muitos anos, a igreja foi levada a acreditar que aquele que veio roubar, matar e destruir era o diabo. Leia o texto. Não são informações cabíveis ao diabo. Quando Jesus diz que eles, os pastores que vieram ensinar errado antes dele, vieram somente pelo dinheiro porque são mercenários, está falando desse tipo de gente. Está falando desse tipo de pessoa que usa do evangelho, da fé das pessoas, para poder arrancar ouro e prata. Eles são os assassinos. Eles vieram para matar, roubar e destruir.
E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Qualquer vida? Vida com abundância. Então, se você quer ser livre, se você quer ser de Cristo, se você quer realmente ser salvo, creia no Evangelho. Lembra o que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, se eu não me engano, é capítulo 16? Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Porque se você crer numa placa de uma igreja, se você crer numa pessoa que se chama pastor, se você crer num discurso bem falado, um homem eloquente, cuidado pelo que você está crendo. Porque você pode ser enredado. Você pode ser dominado por um discurso, um jeito de falar, sabe? E é exatamente nesse aspecto que nós vamos entrar agora em Coríntios. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Está acompanhando? Está entendendo até aqui? Está tudo bem? Tudo certo, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Existiu naquela época, se você tem alguma dificuldade para entender a carta aos Coríntios, eu sugiro para você 2 livros. Explicação exegética de Dr. Gordon Fee, que é o maior especialista em Coríntios, ainda vivo, se eu não me engano ele ainda está vivo. E a segunda carta, Comentário Exegético de Olavo Ribeiro de Carvalho. Já leu o livro, né? Excelente livro, maravilhoso. Você vai enxergar Coríntios como você nunca viu. E lá está escrito assim, capítulo 2, versículo 2 da primeira carta. Porque quando eu estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz. O que ele está querendo dizer com isso? Naquela época existia uma prática muito comum dos sofistas. O sofista, hoje, chamar alguém de sofista, principalmente num debate, é você ofender a pessoa, porque a palavra sofista tomou uma conotação muito negativa. Mas antigamente, o sofista ele era uma pessoa com ótima eloquência, ele era um filósofo que se expressava bem. E acontecia o quê? Acontecia que ele falava bem, se expressava bem, existiam os homens ricos, os homens cheios de dinheiro naquela época, que eram os patronos. Então vamos supor, eu sou um sofista, eu sou um pregador ambulante. Ele vai fazer o papel do patrono. Ele vai na Ágora, que era a praça onde era discutido as ideias filosóficas, e ele vai me ver discursar. Talvez ele nem se converta ao que eu falo, talvez ele nem acredite no que eu estou falando, mas ele vai ver a oratória dele, ele vai ver o jeito de falar, ele vai ver a expressão das pessoas que ouvem o discurso, se estão aderindo ou não. Tá entendendo onde eu quero chegar? E ele vai me patrocinar. Ele, olha, gostei de você, você fala bem, vou te contratar aqui, vou te dar um patrocínio. Você já não faz mais nada a não ser isso. Só que eu estou preso ao dinheiro dele. Eu não posso falar algo que ele é contra. Eu não posso pregar contra o pecado que ele está cometendo. Tá entendendo a analogia? Então Paulo, quando chegou lá, ele não se filiou a ninguém, ele não aceitou donativos, ele não entrou debaixo da cobertura espiritual do patrono. E ele falou, eu não vim aqui com pensamentos filosóficos, eu não vim com sabedoria humana. Eu preguei entre vocês o Cristo, morto, crucificado, ressurreto ao 3º dia. É isso que é o Evangelho, é renovação de mente, é salvação de alma, é Jesus preso numa cruz pelo meu pecado, ressurreto ao 3º dia. É isso. Está aqui, o texto está claro, leia na sua versão. Porque quando eu estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Cristo crucificado, principalmente a sua morte na cruz. Irmãos, vamos viver o Evangelho do jeito que está escrito. Vamos pregar só o que está escrito. Tão fácil como isso. É viver essas palavras, né, ensinadas através da palavra. Mas, irmãos, se aproxima de uma igreja que tem palavra. Irmãos, nós alertamos cada um. Se a igreja tem palavra, fala de Cristo,
Fala da ressurreição de Cristo. Ou venha, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer 10 passos, 5 passos para você ter um casamento feliz. Irmão, só colocar Cristo dentro do seu casamento. Você não tem que fazer passo nenhum. Esse espaço é para te prender. É para fidelizar dentro da igreja. Depois que vê o seu potencial ainda, aí, irmãos, já começa a lançar cargo para você. Vai dando cargo para você e você vai, o diácono é isso, é o cooperador e tal, e vai te fazendo a ficar preso. Vai te ganhar. Vai te ganhar. Então, irmãos... Eu lembrei, foi do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é outro que eu sou muito fã, muito fã. E ele diz assim, vários podcasts que a gente assiste, e ele tá lá, ele fala assim, se o pregador, ele não abre o texto, ele não cita o texto, ele não explica o texto, e ele não aplica o texto, ele não pregou. Então não adianta você ir numa mega igreja, não adianta você ir numa igreja que tem mídia, que tem um telão de 180 por 2024, não adianta você ir numa igreja que tem o melhor som, o melhor grupo de louvor, não adianta você ir numa igreja super, se não tem palavra, amigo, não tem palavra, sabe? O que adianta você pertencer a uma mega igreja se para você se alimentar você tem que ir no YouTube e ficar assistindo palestras de pessoas no YouTube? Se a tua igreja não tem palavra, você está alimentando de quê? E engraçado o que disse agora, que me lembrou dos 3 pontos, né? A igreja moderna das heresias, ela se baseia num trinômio, um tripé, são 3 pontos. Ou ela te capta pela culpa, ou ela te capta pelo medo, ou ela te capta pela ganância. Nós já falamos isso aqui várias vezes. A pessoa chega para você e mete culpa na sua cabeça e coloca que você está errado, você está em pecado, você tem que se arrepender. Deus vai te pegar. Se isso fosse algo relacionado ao batismo de arrependimento, ótimo, maravilha, uma pregação de João Batista, ótimo. Mas não, ele vai dizer isso para você, para te usar o medo, sabe? Olha o que diz Malaquias, roubarás o homem a Deus, ele coloca medo na tua cabeça. Você quebrou a campanha, Deus vai pesar a mão. Porque Deus é justo, Olha o medo. Aí você fala, não, esses aí não me pegam porque eu não tenho medo. Mas ainda tem 2. O medo ainda tem a culpa. Olha, você não veio na campanha. Você não dizimou, você não deu oferta. Você não fez, você não investiu, você não. Mete culpa na tua cabeça. Irmão, agora você falando nisso, Gil, quem é maior? A Arca da Aliança, que em cima do propiciatório é dos querubins, lá dentro tem os aparatos, né, do maná, as tábuas da lei, o cajado de Arão, né? Ou Jesus? Quem que é maior? Pois é. Quem é maior? Quem é maior? Aí existe uma campanha da Arca da Aliança. Você vai levar uma arquinha para casa. Mas você vai pegar essa arquinha já com um propósito, atenção. E não é gratuita essa arquinha. Exatamente. E o medo. E a pessoa pega a arquinha, se você não fizer o voto e não cumprir esse voto, irmãos... Eu vi um que falava bem assim, depois não faz a campanha, não compra a arquinha, e aí tá com a vida toda desgraçada e quer vir pra cá pra gente poder orar por você. A gente não vai orar por você, não. Irmãos... Jesus é maior que essa arquinha fictícia, porque a arca sumiu, né? A arca somos nós. Nós somos portadores da glória de Deus. Deus habita em nós. E você leva essa arquinha para casa e fica lá com a arquinha e leva na igreja e fala, irmãos, Jesus é maior que isto. 3º pé do trinômio. Nós falamos da culpa, nós falamos do medo. Ah, mas ninguém me pega, esse negócio de medo, não. Eu estudo a Bíblia, irmão. O que é isso? Eu sou um homem estudado. Ninguém vai me pegar com medo, com culpa, não. Mas tem a ganância. O cara olha para você e vê que você fala bem. Vejo que o irmão estuda. Vejo que o irmão tem uma boa dicção. O irmão tem um chamado. O irmão tem um dom. Olha o dom. Ó a ganância. O irmão começa a servir aqui na igreja e nós vamos te dar aí um culto. Você pega aí 30, 40, 50% da renda que entrar na campanha. Olha aí, olha a ganância. E aí qualquer dia, se a gente vê que cresce, a gente coloca o irmão para poder cobrir uma igreja em determinado lugar. Vai poder pegar ali 50% do dízimo.
Medo, culpa e ganância. Aí Jesus olha para você e fala... Jesus olha para você e fala assim, se o Filho libertar você... verdadeiramente será livre. Meu amigo, se Jesus não consegue dominar, se Jesus não consegue libertar você disso, você acha que um pastorzinho falando meia dúzia de abobrinha, de asneira, vai conseguir te libertar com... Vou jogar meu óleo soia na tua cabeça? Jesus, você colocou 3 pontos, né? Yeah. Eu posso colocar o 4º? Opa! Eu vou colocar o 4º. Tem pessoas que não é aceita, mas dentro da igreja é aceita. Por aceitação. 4º ponto. Se sente acolhida. Não, mas eu me sinto bem. Ali é minha tribo. É o sentir bem. Sabe o que é o sentir bem? A sociedade me exclui. Eu sou pequenino lá na sociedade, eu não tenho estudo, não tenho isso, se acha muito pequenino, então é excluído da sociedade. Excluído da sociedade, entre aspas. Mas na igreja, não, me acolhe, irmão, vem cá, meu irmão, e não sei o que e tal. Se sente acolhido. Então não está por Jesus, está por 4 pontos. Agora já tem o 4. 4 pontos. Tá por agora quê? já é um polinômio. Tá por quê? Primeiro? Culpa, você está com culpa. Ou é o medo, a ganância e por aceitação. Não está por sacrifício que Jesus fez na cruz. É porque lá fora eu sou o Gil. Aqui eu sou o apóstolo. Eu sou fulano e tal. Aqui eu sou o bispão. Eu sou o cooperador, eu sou o diácono. Aqui eu sou alguém. Sou um presbítero no presbitério, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu pertenço a um grupo. Né? Sou aceito nesse grupo. E esquece de Jesus. Vai para o último versículo, Gil, porque está estendendo esse vídeo. Agora. Isso é para fechar mesmo, hein? Já não tem mais tempo. Isso fecha, irmãos. Eu faço minha as palavras do apóstolo Paulo, 2º capítulo de Gálatas, versículo 21. Eu realmente estou acreditando que você já leu o livro todo. É Bíblia. É só abrir a sua Bíblia, abre aí. Gálatas capítulo 2, verso 21. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Se é por campanhas, se é por jejum, se é por relógio de oração, se é por qualquer outra artimanha que Deus vai te aceitar, se é pelo seu dízimo, se é a sua doação, você que gosta de doar apartamento, você que gosta de doar casa para a igreja, se é por isso que você vai ser aceito por Deus, então a morte de Jesus não adiantou nada. Podemos acabar aqui? Eu vou ver no próximo vídeo, irmãos. Está começando a aquecer, né? Nós vamos entrar... Mas cada vez fica melhor. Nos livros de Gálatas, loucura dos Gálatas. Tem a terceira, nós estamos na segunda parte. Tem a introdução aí embaixo, tem essa segunda parte, tem a terceira e tem a quarta para finalizar a loucura dos Gálatas. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Eu sei que já está curioso. Compartilha, irmão. Se você viu, se fez assim, ó, bum! Fez um bum na sua cabeça. Sua cabeça está começando a abrir. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe a sua vida.